Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre Jacó e Esaú. Vou falar de uma forma mais resumida para ficar mais rápido a conexão que eu quero fazer. Porém, caso vocês queiram que eu fale um pouco mais sobre Jacó e Esaú, a gente pode falar. É um assunto longo, mas tem muita coisa boa para se extrair de Jacó e Esaú na questão do entendimento, tá bom? Então vamos direto ao ponto para que esses vídeos fiquem rápidos para vocês e vocês possam absorver o máximo do que eu quero transmitir para vocês, tá bom? Eu vou ler para vocês um versículo muito interessante que vai falar da conexão dos ismaelitas com o povo que seria o povo de Deus, o povo os descendentes de Jacó e Esaú. Então todos nós sabemos que Esaú ficou muito chateado e queria matar seu irmão Jacó. Depois eles fizeram as pazes e ficou tudo bem entre os dois. Porém, antes disso, Esaú ele se misturou com as filhas de Ismael. Ele, talvez com raiva, chateado, ele começou a se misturar com as mulheres dos quais seus pais ficaram muito tristes porque eles não poderiam se misturar com aquelas mulheres. Então, Esaú, a Bíblia chega a falar que Esaú foi profano e fornicador. Então Esaú começou a se misturar com aquelas mulheres e um fato interessante eu vou ler para vocês aqui agora quando ele se mistura com as descendentes de Ismael, que foi o personagem do nosso último vídeo. Eu vou ler para vocês sobre isso. Está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 9. Está escrito o seguinte: E foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Então você vê que Esaú, talvez chutando ali o pau da barraca e nem aí para nada, ele foi e ele se mistura com as filhas de Ismael, das quais a gente viu essas características aí de Ismael no último vídeo, e Esaú se mistura com essa descendente de Ismael. E o que eu quero dizer com isso é que quando Esaú começou a tomar as mulheres, das quais ele sabia que Deus tinha avisado para não tomar, e ele toma mulheres da vizinhança ali de Canaã, que foram as mulheres hetéias, e depois ele vai e se mistura com essa aqui mais especificamente, Maalate, que é filha de Ismael, ele começa a trazer o conflito para dentro de casa. E daí a separação das nações, que a Bíblia fala quando Rebeca estava tendo aquele conflito entre os bebês na barriga dela, né, que era Jacó e Esaú, que eram gêmeos, e ela se pergunta ao Senhor, por que esse conflito aqui dentro da minha barriga? E ele fala, são duas nações que estão dentro aí do teu ventre. Então, Esaú, de fato, ele não quis saber de nada que era da parte do Deus de Israel. Ele estava nem aí para nada, né? E isso acarretou dele ir ter filhos com Maalate, que é descendente de Ismael. E aí agora ele traz o conflito para dentro de casa. Então fica muito próximo de Jacó, de forma que quando você vê os conflitos acontecendo muito próximo de Israel, você vê que Israel é meio que sem defesa. Israel tem toda aquela defesa antiaérea, né, tanta coisa. Mas o que aconteceu no 7 de outubro, eu não sei se vocês viram, depois vocês procurem saber, Israel se viu sem defesa. Eles invadiram Israel por terra e eles começaram a ir de casa em casa fazendo barbárie. E por mais que não tenha uma conexão direta, eu não sei a linhagem direta de Ismael, nem de Esaú, nem de Jacó também, mas assim, a gente sabe que são aqueles povos ali. E Israel meio que eles estão muito próximos, porque Esaú ele conseguiu fazer descendentes com aquelas mulheres em redor, com os ismaelitas também, que são os árabes, e o que aconteceu foi que o conflito ficou muito próximo agora. E quando aconteceu o 7 de outubro, eles foram a pé, de moto, alguns de pé, alguns de moto, alguns de carro, e eles entraram em Israel via terrestre, não só por aérea também, mas principalmente via terrestre, e eles conseguiram fazer a maior barbárie, porque agora eles estão muito próximos. Ou seja, hoje no governo de Israel existem árabes que servem lá. Agora mesmo foi
trazido uma porta-voz, eu não sei se ela é árabe, eu acredito que sim, mas ela fala árabe fluente, então ela é porta-voz agora do exército de Israel para os árabes. Eu acredito que ela possa ser descendente de árabes, não tenho essa certeza, mas a gente sabe que no governo de Israel, no Estado de Israel como um todo, os árabes servem em várias partes da sociedade. Na Suprema Corte tem árabe, em todo local em Israel tem árabe. Isso quer dizer o seguinte, que Israel, ele não tem preconceito com os árabes, ele simplesmente quer coexistir com eles, porque ele sabe que eles têm um grau de parentesco. Só que, é como eu falei no outro vídeo, não é só de uma parte, isso tem que vir dos dois lados. Eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido trazer para você essa conexão entre Esaú e os ismaelitas, porque ele aproxima demais os ismaelitas de Jacó, que seria Israel, né? Porque Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel quando ele teve aquela luta com o anjo. Vocês lembram que Jacó segurou o anjo e não deixou subir? Lembra disso? Foi dessa briga que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, entende? Porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Então, quando esse conflito agora é muito aproximado por causa de Esaú, Israel ele fica meio que com as defesas abertas, porque agora o conflito está dentro de casa. Então, quando você vê esses conflitos muito próximos e você vê bombardeios, ataque por terra, um dia desse teve um ataque na fronteira entre Israel e Palestina, teve um ataque, é porque o conflito agora está muito aproximado, entende? E Esaú foi um dos responsáveis por aproximar o conflito dos israelitas, dos descendentes de Jacó. Tem um livro na Bíblia chamado Livro de Obadias. Ele é um livro dedicado a Esaú. E ele é um livro muito interessante, porque o livro todo é Deus chamando a atenção de Esaú. E tem uma parte que é muito interessante, que Deus fala que Esaú, ele se alegrou no dia que ele viu seu irmão Jacó, ou seja, os descendentes de Israel, sendo invadido pelos inimigos. Ele se alegrou, e não só se alegrou, ele ajudou os inimigos de Israel a trazerem o mal sobre Israel. E Deus tem uma palavra para Esaú por causa desse tipo de atitude. Então eu queria que vocês olhassem o livro de Obadias, coloca um audiobook aí na internet e escutem, bota o Cid Moreira lá, lembra do Cid Moreira? Bota assim, audiobook, livro de Obadias, Cid Moreira. Vocês vão ver que é um livro especialmente dedicado a Esaú. Lá vocês vão ver o nome Edom, mas Edom é Esaú, tá bom? Então vocês vão ver que é um livro dedicado aos descendentes de Esaú, que começaram a odiar o povo de Israel de tal forma que eles começaram a se alegrar quando os inimigos invadiam Israel. Mesmo que invadindo a terra deles também, eles estavam nem aí. Eles só queriam que fizesse o mal a Israel. E eles se alegravam. E aí Deus traz muita condenação para Esaú por causa desse comportamento. E esse comportamento é fruto dessa conexão que Esaú teve com essas mulheres, que Deus tinha dito para eles não se misturarem, e ele não quis saber, e ele foi lá e se misturou com essas mulheres. E eu vou ler para vocês uma característica de Esaú, que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, Esaú, ele era um rapaz, era um homem, né? Não era um rapaz, ele era um homem fornicador. Ou seja, ele tinha relações com todo tipo de mulher que dava na teia dele. Veja que interessante isso, quando a gente começa a olhar o comportamento hoje dos árabes. Eles podem legalmente terem, né, no caso 4 mulheres, e se tiver uma guerra e eles podem tomar mulheres como escrava, aí não tem número, é infinito. Essa é uma das características de Esaú também. É um cara que quer ter muitas mulheres, é um fornicador, e ele é profano, ou seja, o santo para ele não importa, ele quer a profanidade. Ele se importa mais com a safadeza,
com a cachorrada do que com o santo, ainda que possa parecer santo, ele não é. É isso, essa personalidade de Esaú, de querer matar seu irmão, de querer não se preocupar com as coisas santas, com as coisas de Deus, do Deus de Israel, e de qualquer forma se misturar lá com os descendentes de Ismael e os outros descendentes das mulheres hetéias, que entristeceu muito o coração dos seus pais, é uma característica errada de Esaú e que, com certeza, trouxe consequências na sua descendência. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.